Então, olha só, olha para esse problema aqui. Às vezes uma ferramenta é apropriada para fazer uma coisa, mas não é apropriada para fazer outra. O martelo é apropriado para você bater um prego, mas ele pode não ser apropriado para você fazer 300 outras coisas. Talvez você precise de um alicate, precise de um, enfim. Aqui, por exemplo, você pode falar assim, não, eu vou usar a mesma ferramenta que eu usei no anterior. Vou escrever isso aqui como um produto. Então, quando você escrever isso aqui como um produto, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 elevado a n multiplicado por n. Tudo bem, essa aqui vai para zero. Mas essa aqui, se você for usar aquela ferramenta 4 ali, o teorema 4, a outra precisaria ser limitada. Só que n não é limitado. N cresce, vai para o infinito. Essa aqui não é limitada. Ó, essa aqui tende a infinito. Então eu tenho uma situação que no limite de infinito vezes zero. Não, isso é indeterminação. Pode dar 300 milhões de coisas diferentes, inclusive o zero. Pode dar inclusive o zero. Então qual é a outra ferramenta? Já que a teorema 4 não é apropriado, qual a ferramenta que se adequa para eu, é adequada aqui para eu lidar com isso aqui? Qual, Gabriel? O 2? Não, mas o 2 é quando eu tenho uma função contínua, porque o 2 fala assim, ó, se Bn converge para L, então f de Bn converge para f de L. Ou seja, eu precisaria ter uma função contínua para envolver uma sequência que eu conheci o limite. Então, se isso aqui fosse, por exemplo, cosseno de n sobre 2 elevado a n, aí seria. Mas então não é o teorema 2. E também não é o teorema 4. Ó, essa lei de associação aqui, ela tem sentido dentro do conjunto dos números reais? Ou seja, faz sentido eu pensar assim em x dividido por 2 elevado a x? Isso aqui, né, quando x é um número real positivo, tem algum problema aqui? Não, não tem problema nenhum. Então talvez eu devesse usar o teorema 1. O teorema 1 diz o seguinte, ó, se eu tenho uma função contínua, e se essa função contínua converge para um limite L, então se eu pegar, olha só, então se eu pegar a sequência que eu posso formar restringindo a função contínua aos naturais, vai dar um AN aqui, isso aqui vai convergir para o mesmo L. Isso aqui é o que diz o teorema 1. O nosso primeiro resultado ali. Então, eu vou tentar descobrir o que acontece com o limite dessa função aqui quando você manda o x para infinito. Então, a minha ferramenta aqui é o teorema 1. Tá, mas se eu mandar o x para infinito, essa de cima aqui vai para infinito, não é verdade? E a de baixo vai para onde? Infinito também. Opa, isso é bom. Porque quando eu estou diante de um limite onde em cima vai para infinito, embaixo vai para infinito, ou em cima vai para zero, embaixo vai para zero, e as funções são deriváveis, eu posso usar a regra de L'Hopital. Então, para usar a regra de L'Hopital, eu preciso saber derivar. Eu tenho que saber derivar x e saber derivar 2 elevado a x. Bom, essa de cima aqui é fácil, né? Então, se eu for usar aqui regra de L'Hopital, vai ficar assim, ó, limite, derivada de x, 1. Agora, derivada de 2 elevado a x. 2, essa aqui é uma exponencial, né? Então, isso aqui é 2 elevado a x multiplicado pelo ln de 2. Estão lembrados? Não. A exponencial, que não é aquele a derivada é isso aqui. Deixa eu te mostrar, eu vou mostrar para vocês por que dá isso. Ó, quando x vai para infinito. Deixa eu só terminar aqui que eu mostro para vocês por que dá 2 elevado a x vezes ln de 2. Tá vendo que ficou só esse x aqui embaixo? ln de 2 é um número fixo, né? É um número fixo. Agora, se você mandar o x para infinito, para onde que vai 2 elevado a x? Não vai para infinito? Então, um número fixo dividido por um número que tende a infinito tende ao quê? Tende a zero, não é verdade? Então, esse limite aqui é zero. Eu acabei de concluir que a função contínua converge para zero. Então, se a função contínua converge para zero, esse quociente aqui, que é a função contínua, essa função restrita aos naturais, ela vai para zero também.
Então isso aqui implica, pelo teorema 1, eu quero que vocês se acostumem a fazer isso aqui, avisar de onde é que vai estar, onde está o que está dando suporte, né, para a sua conclusão, é o teorema número 1. Eu tenho assim, ó, que n dividido por 2 elevado a n, isso aqui converge para zero. Ok? Agora por quê? Vamos falar aqui rapidamente dessa derivada. Então rapidamente aqui, vamos lembrar, vamos ver isso aqui, gente, ó. Isso que eu vou fazer aqui para 2 elevado a x pode ser feito para a elevado a x, tá? Então, se você quiser saber assim, ó, quero saber a derivada de 2 elevado a x. Eu sei a derivada de e. Aquele e elevado a coisa, eu sei a derivada de, né? Mas então eu vou tentar escrever isso aqui em função de algo que eu sei derivar, né? A exponencial eu sei. Lembra que nós falamos na última aula lá que eu poderia escrever assim, e elevado a ln da coisa igual a coisa? Porque exponencial e logaritmos, a exponencial e o logaritmo, elas são inversas uma da outra. Então 2 elevado a x, eu posso escrever assim, derivada em relação a x, é elevado a ln de 2 elevado a x. Bom, mas aí agora é propriedade de logaritmo, né? Esse 2 aqui como expoente, ele pode descer como coeficiente. E aí nós vamos ficar assim, ó, com derivada em relação a x de e elevado a x vezes ln de 2. Sim, mas essa aqui eu sei derivar. A derivada exponencial não é a própria exponencial vezes a derivada do expoente. Então a própria exponencial vai ser e elevado a x vezes ln de 2 multiplicado pela derivada do expoente. Qual que é a derivada de x vezes ln de 2? Não dá ln de 2? Porque a derivada do x é 1, né? A derivada do x é 1, vai ficar assim, vezes ln de 2. Agora volta esse x cá para cima, ó. Aí vai ficar assim, e elevado a ln de 2 elevado a x multiplicado pelo ln de 2. Ah, sim, mas e elevado a ln de 2 elevado a x é esta propriedadezinha aqui, ó. E elevado a ln de 2 elevado a x dá 2 elevado a x. Então dá 2 elevado a x vezes ln de 2. Então quando aparecer de novo isso para vocês, aí você já pode utilizar, né? Sem problema. Derivada de 5 elevado a x. 5 elevado a x vezes ln de 5. Pode sentar e chorar. Derivada de 10 elevado a x. 10 elevado a x vezes ln de 10. E assim por diante. Professor, você está querendo? Hã? Você está querendo?